Olá, iniciamos mais um programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz, e hoje trazemos aqui aos estúdios da TV Osasco doutora Silvia Rezende, que é psicóloga da Lares, que é um consultório, aliás, já não é mais um, são 2 consultórios de psicologia e outros tratamentos que tratam aí um mal que aflige muito grande parte da população, em especial os empreendedores, ansiedade, alguns transtornos mentais que todos nós estamos passando hoje, com certeza. Doutora Silvia, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios da TV Osasco. Eu agradeço, Paulo. É o que você falou, né? A ansiedade, o estresse é uma coisa que está muito constante, né? E eu acho que uma pessoa que vai investir, que vai começar um negócio, é o que mais acontece, né? Sim, sem dúvida. Mas, Silvia, antes de falarmos aí dos transtornos, conhecer um pouquinho da sua história, é importante nós sabermos aí que é possível vencer as barreiras com retidão, com honestidade. E eu sei que é o seu caso, né? De chegar, hoje tem um bom conceito na cidade, hoje é até uma referência na cidade, aí inclusive com o seu trabalho voluntário, né? De psicologia. Então, onde é que você vem? Você é daqui de Osasco ou não? Eu falo que eu não nasci em Osasco, mas eu estou em Osasco desde que eu fui gerada. Então, eu gosto muito de Osasco, sim. Né? Então, eu acho que Osasco é uma cidade maravilhosa, que às vezes nós temos tantas coisas boas e a gente nem conhece, eu acho, né? Sim. Nem dá para a gente ter noção de tudo. Então, faz 14 anos que a Clínica Lares ela foi montada em Osasco, então já tem 14 anos de Clínica Lares. Que legal. E você fez a sua faculdade onde? Aqui na região mesmo? Então, eu fiz pedagogia, psicologia, fiz pela PUC, né? Aquele tempo, a psicologia nem tinha em Osasco. Agora não, agora tem tantas faculdades, tantos lugares interessantes, né? Então, quando a Clínica Lares começou, há 14 anos atrás, a gente começou com um lugar menor, aí a gente acabou montando uma clínica e agora a gente inaugurou nossa segunda unidade. E nessa primeira fase da vida como estudante, como é que era? Você tinha uma tranquilidade de fazer a faculdade ou, como a maioria das pessoas, era difícil em termos de trabalho, tem que conciliar? Como é que foi o início? Eu acho que eu já tenho 20 anos de formada, então há 20 anos atrás as coisas eram muito diferentes, né, Paulo? Eu acho que assim, tinha essa questão de trabalhar, o estudo, a proporção das pessoas terem acesso à universidade era menor. Bem menor. Muito menor. Hoje não. Né? Hoje as pessoas têm um acesso maior, o nível de aprendizagem com a internet, com as coisas interativas mudou muito, não é? Sim. Então hoje eu falo que antigamente você tirava uma xerox, você ia num lugar para tirar uma xerox. Hoje tudo é digitalizado, tudo é computadorizado, os textos são diferentes, né? Então vamos dizer assim, o progresso para esse sentido, ele foi muito maior. A gente interage, aprende, tem aulas de outros lugares, coisas que a gente não tinha lá atrás, né? Então eu falo que o acesso está muito maior. Tem coisas que os jovens que nos assistem nem vão lembrar, nem sabem o que é isso. Por exemplo, nós pesquisávamos lá no 1º grau, 2º grau, nós pesquisávamos em algumas enciclopédias. É verdade o que eu estou falando, você pode perguntar para os seus pais, para os seus avós. Nós pesquisávamos às vezes na Barça, né? A Barça era uma enciclopédia gigantesca, né? Hoje, com alguns cliques, você entra, por exemplo, nós estamos falando, eu estou online aqui, se tiver alguma dúvida durante o programa mesmo, a gente vai no Google, lá no santo Google, né, e já pesquisa. Então, realmente, hoje é um pouco mais fácil. Mas como é que é trabalhar a questão? Hoje é mais fácil a informação. Isso. Hoje nós estamos saturados de informação, mas como nós... ou melhor, como os jovens que estão na faculdade trabalham com isso,
Muita informação, já tem até uma música, né? Muita informação deixou burro. Como é que é trabalhar hoje a informação no nível da psicologia? Eu acho que assim, Silvia, esse acesso à informação, ele abriu muitos canais, né? Mas também abriu muitos pensamentos para a gente, né? Então, essa questão da competência ficou muito forte. Não que isso não fosse solicitado para a gente lá atrás, mas hoje é muito mais. Então, se você parar para pensar, a pessoa tem que ter pós, não sei aonde, ela tem que ter curso, não sei do que, ela tem que interagir, ela tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo. Muitas vezes ela não tem momentos de lazer, ela não tem essa questão da família, muitas vezes, como a gente está falando anteriormente, não tem a questão da espiritualidade, não tem uma série de coisas, porque a pessoa está ligada 24 horas. Isso é real. Né? Ela está ligada 24 horas. Então, a gente está conversando, numa festa, então as pessoas estão conectadas, mandam fotos. Então, a gente não desliga, Paulo. Eu acho que essa é o grande malefício de toda essa modernidade que aconteceu para a gente. Então, os nossos pensamentos, eles vão se ligando a outros pensamentos, a outros pensamentos, a outros pensamentos, e a gente não para, a gente não dorme. Pois é verdade. É verdade. Agora fazendo aqui, enquanto você falar, fazendo um retrospecto aqui, eu deixo o celular carregando ligado, porque se alguém me mandar alguma mensagem, logo cedo, a primeira coisa que eu faço, antes de tomar café, eu vou lá e ligo para ver se tem alguma mensagem, se tem algum e-mail. Depois eu volto à minha rotina, né? Então, mas então, antes a gente sentava, por exemplo, para ir pesquisar em tal livro. Então a gente tinha atenção naquilo que a gente estava fazendo. Tinha que ter atenção naquilo que a gente está fazendo. Não tinha, não é verdade? Com certeza, então, se concentrar. Se você parar para pensar, então a nossa atenção, nossa memória, nossa concentração era completamente diferente do que é agora, Paulo. É verdade. Então, hoje não. Hoje você está olhando às vezes para a pessoa, conversando com a pessoa e conversando no celular. Que concentração a gente tem? É muito difícil. Às vezes as pessoas reclamam, falam, nossa, minha memória, eu estou tão esquecido. É porque ela não presta atenção no que ela está fazendo. Então, muitos métodos agora, eles trabalham não a meditação como é a questão mais religiosa, mas a meditação como atenção plena. É você aprender a ter atenção naquele momento presente. Entendi. Então, porque se você parar para pensar, ó, a gente responde o e-mail, a gente mexe no WhatsApp, a gente vê a TV, a gente mexe em tal coisa, então a gente não está presente naquele momento. Pois nós e todo mundo que está nos assistindo, com certeza está passando isso. Vou citar o exemplo de casa. Meu filho, ele consegue tá com o computador ligado, estudando, às vezes ouvindo música, com a televisão ligado, e aí ele fala, você está entendendo o que você... Não, eu consigo me concentrar melhor assim. Será, né? Eu acho que esse é a raiz de todos os males. Ele né? pode até conseguir lidar com tudo isso, mas no fundo, se você parar para pensar, os pensamentos dele e a mente dele vão estar tão ativos. Então, hoje eu vejo no consultório uma demanda muito maior de crianças com problemas de aprendizagem, com problemas de atenção e de comportamento. Há 14 anos atrás, uma psicopedagoga nem existia para a gente. Hoje, um neuropsicólogo, uma psicopedagoga, uma pessoa que trabalha com isso, um psicólogo infantil, ele tem uma demanda muito grande, porque as crianças estão aceleradas. Sim, e nós, adultos, também. Então, nós não paramos. Então, não existe mais final de semana, porque sábado é um dia normal para a gente. Não existe mais hora de fechar as coisas, porque as coisas são 24 horas. Não, se você vai no domingo comer, você vai em algum lugar, você está fazendo as coisas tão rápido, tão rápido, tão rápido, que esse é o nosso maior problema. E aí gera uma ansiedade na gente. A gente está sempre pensando... Nossos pensamentos estão sempre ou lá na frente, pensando em coisas. Eu imagino que um empreendedor começa a montar um negócio, ele está pensando, ele está gerando uma ansiedade muito grande para ele, imaginando nas coisas que vão acontecer. Silvia, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Olha, você já teve aí um aperitivo do que vai ser esse programa. Daqui a pouquinho nós voltamos. Não saia daí.
Estamos de volta com o programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz, falando hoje com a doutora Silvia Rezende, que é psicóloga da Clínica Lares, uma clínica muito conceituada aqui na cidade de Osasco. Você tem aí o telefone, os contatos, endereço, enfim. A doutora Silvia vem hoje falar aqui conosco e dar algumas dicas aí para os empreendedores. E, no fundo, pelo que eu depreendi aqui do primeiro bloco, é uma coisa, um caminho de nós tirarmos um pouquinho o pé, desacelerarmos um pouquinho, porque grande parte dos nossos males está em nós deixarmos aí o celular ligado 24 horas, o iPad, o iPhone, e vai por aí tudo ligado, qualquer celular que você tenha, e na verdade não é o celular só, é você que está ligado 24 horas, né, Silvia? É o que a gente estava conversando, Paulo. Então, o que acontece hoje? Nós estamos ligados 24 horas em tudo. Então, a gente vai deitar, é o que você estava dizendo, você deixa o celular ali, do seu lado, e se ele toca, uma mensagem aparece, desperta na hora. Você desperta na hora. É então significa que você não estava no sono REM, que é um sono restabelecedor, porque você estava em alerta. O nosso corpo, ele não foi feito para ficar em alerta 24 horas. Se você parar para pensar, desde os homens das cavernas, nós estávamos em perigo e a gente reagia a esse perigo. É normal, isso acontece para todo mundo. Mas hoje parece que a gente está em perigo, em alerta o tempo inteiro. Então, o nosso corpo ele não resiste a isso, ele não descansa, ele não se alimenta, ele não tem lazer, ele fica o tempo inteiro funcionando. Então, se você parar para pensar e ver as pesquisas, as pessoas com ansiedade, depressão e outros transtornos, fobias e outras coisas mais, hoje elas estão procurando muito mais o consultório. Não que isso não acontecesse antes, mas a demanda ficou muito grande. Até porque, se você for trabalhar em algum lugar ou for fazer algo, você é muito exigido. E você exige de você. Então, esse nível de exigência, isso tudo faz com que você entre naquelas fases do estresse. A primeira fase, que é a fase de você estar ali, do alerta, tudo, é uma fase maravilhosa, porque você produz muito. Só que depois você entra numa fase, que é a fase da resistência. Então você já está trabalhando muito, já não está comendo direito, já não dorme direito, já está ligado 24 horas, e você vai ficando cada vez mais. Não é? Então as pessoas falam, se eu não for trabalhar ou se eu não fizer tal coisa, a empresa não vai funcionar. Então eu falo, olha, se você de repente tiver um problema de saúde, acontecer algo, a empresa vai continuar. Então é você que de alguma maneira tem um pensamento que você não pode sair dali. E o nosso corpo é sábio, né, Silvia? Porque às vezes a gente está tudo bem, mas está naquele ritmo, de repente a gente cai doente, uma gripe forte, alguma coisa assim, mas do nada, né? E de repente é o corpo que está cobrando, então, não descansa de um jeito, tem que descansar de outro. Eu falo que não existe o de repente, né? Então, tudo tem uma semente. Tá. Né? Então, essa semente, ela estava lá dentro. Né? Então, as pessoas falam, o estresse, não sei o que. Eu falo, o estresse, ele não causa a doença, mas ele acorda todas as nossas predisposições. Silvia, tem dados estatísticos que praticamente no mundo tem 500 milhões de pessoas com depressão que tomam aí o remédio de tarja preta, os Daforin da vida, as fluoxetina, o Cipramil, todos esses remédios que todos aí que estão nos assistindo já ouviram falar, pelo menos. Tem muita gente depressiva. É o equivalente de ter aí quase que 2 Brasis, né, no mundo de pessoas com depressão. Mas tem uma diferença, nós estávamos falando há pouco, tem uma diferença entre a depressão e o estado depressivo, aquele estado de tristeza, né? Diferencia um pouquinho, isso pode acontecer, por exemplo, eu tive uma perda, eu perdi um emprego, eu perdi uma pessoa querida, eu estou numa situação, então eu estou nesse estado de estar mais triste, mas estar mais deprimido, né? E ele pode ser um estado passageiro. E não é o caso de remédio, agora, por exemplo. Sim, às vezes a pessoa ela não precisa da medicação, ela pode de alguma maneira encontrar estratégias que aquilo vá fazer. Agora, o que acontece? As pessoas têm uma noção da depressão, muitas vezes quando a gente ouve ou quando a gente vê na televisão que o fulano se suicidou porque ele estava deprimido. Aí, se você parar para pensar, chama a atenção para uma coisa que muitas vezes a gente vê do nosso lado, nosso marido, a nossa esposa, pessoas que a gente conhece, que elas estão deprimidas e a gente não vê.
Entendi. Né? Porque elas estão doentes. É um mal que é um mal calado ali. Porque se você parar para pensar, nós não somos ensinados a prestar atenção na gente, Paulo. Né? Então, nós não somos ensinados a falar, nossa, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou sentindo isso? Né? Parar para respirar, falar, nossa, eu preciso descansar. A gente não é ensinado para esse tipo de coisa. Eu queria exemplificar essa pergunta, porque eu já passei por uma depressão exatamente por ter... Eu tinha um distúrbio de sono, tinha apneia do sono, aquela coisa de roncar e ficar acordando a noite inteira, tal. Então eu não dormia. Como eu não descansava, me levou a uma depressão que eu tive que tratar por um tempo com remédio. Então, ali era uma depressão, ali foi necessário o remédio. Mas tem formas outras de se curar ou se tratar, não sei como, assim, que não sejam tão invasivas. Sim, então, existem níveis de depressão. Então, um bom médico, ele consegue identificar. Então, você pode, por exemplo, não tomar medicação em alguns casos, mas, por exemplo, procurar atividades que te dão prazer, o esporte, lazer, tempo de descanso, sentir prazer, que é o que você falou. Se a gente parar para pensar num ser humano, nós somos animais. Enquanto animais, nós temos reações. E essas reações são químicas. Eu falo sempre para os meus pacientes, se você parar para pensar, o seu cérebro ele tem reações químicas. E quando as reações químicas não estão acontecendo como elas deveriam acontecer, é como se você não estivesse colocando a chave na fechadura para abrir. Então eu faço as coisas e não sinto prazer. Eu faço mecanicamente. Às vezes as pessoas não têm essa percepção de que elas estão vivendo mecanicamente, que elas não sentem prazer. Por quê? Porque muitas vezes para sentir prazer a gente precisa estar presente naquele momento. A gente precisa dormir, a gente precisa ter lazer, a gente precisa comer os alimentos de uma forma mais adequada, os alimentos que fazem com que a nossa produção no corpo seja melhor. E aí, esse é um assunto que às vezes causa muito preconceito, né? A pessoa, pô, não vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque eu não estou louco. Mas eu tenho um amigo meu que é psicólogo, ele fala, mas se faz bem para os loucos, imagina para a gente que imagina que está são, né? Porque é uma disfunção mesmo, às vezes é uma falta dessa fechadura, o remédio às vezes funciona por um tempo, né? Como uma chave para abrir aí, no caso a serotonina, né? Que mas é uma coisa química. Química. Não é uma doença. Então, eu falo para as pessoas assim, ó, a nossa mente, ela cria mecanismos e pensamentos que, de alguma forma, podem até nos enganar. A gente pode imaginar que as coisas estão acontecendo e elas não estão acontecendo, Paulo. Então, a nossa mente tem isso. Eu começo a pensar uma coisa e eu ligo naquilo, ligo na outra coisa e começo a ficar com o pensamento fechado. Não é isso que acontece? Exatamente, mas nós vamos continuar essa conversa no próximo bloco. Daqui a pouquinho nós vamos voltar para continuar falando dos transtornos mentais, dos distúrbios e dessa ansiedade que está matando muita gente. Não saia daí, daqui a pouquinho nós voltamos. Voltamos com o programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz, falando com a psicóloga, a doutora Silvia Rezende, que é da Lares, uma clínica especializada aí em que você é especializada? Só nos transtornos? Porque eu sei que você faz um monte de coisa, tem vários profissionais de várias áreas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, na clínica eu tenho psiquiatra, tem fono, tem psicólogo, neuropsicólogo, pedagoga, tem fisioterapeuta. Então, agora a minha unidade da Rua dos Marianos, né, nós estamos direcionando para o tratamento do estresse, tratamento da ansiedade, das fobias, com os métodos mais modernos relacionados à terapia comportamental cognitiva. Aliás, Silvia, perdão, o empreendedorismo aí já vai cutucando você já está na segunda clínica, isso aí menos aí de praticamente 10 anos, já vai para a segunda clínica,
própria, né, conforme você tinha falado, e aí os nossos telespectadores vão poder acompanhar. Tem os endereços aí na tela. Se tiver algum assunto, os contatos da doutora Sílvia, tiver algum assunto, mande um e-mail, dá uma consultada, com certeza ela vai orientar aí. Eu acho que é interessante isso que você falou, né? Porque às vezes as pessoas começam na vida profissional e elas têm muito medo. Uhum. Então elas têm medo do que elas vão, de onde elas vão chegar, de como elas vão fazer isso tudo. Então eu falo que muitos profissionais começaram na minha clínica nesses anos todos. Sim. E eu tenho profissionais que abriram outras clínicas em Osasco. Olha que legal. Né? Então eu falo que quando alguém que é formado recentemente chega na clínica, eu falo para a pessoa, vamos, invista no seu conhecimento, invista nisso tudo, nós vamos trazer pacientes, você vai começar a aprender, as coisas vão ficar. Então, nesses 14 anos de Clínica Lares, muitos profissionais que começaram lá, saíram de lá para montarem outras clínicas em Osasco. Outras coisas, e foram para outros lugares, e eu tenho sempre pessoas que chegam lá. Então eu falo que essa coisa de você gostar daquilo que você faz, de você se especializar naquilo que você faz uma grande diferença. Sim, né? Sem dúvida. Sílvia, eu sei que você tem um trabalho também, um trabalho voluntário, nós já fizemos até algumas ações juntos, né? Você tratava pessoas com dependência do álcool. Eu quero lembrar um pouquinho desse trabalho que você faz. Então nós começamos uma série de trabalhos, porque uma das coisas que mais nos ajuda a ter essa questão do prazer é o trabalho voluntário, né? Então são pequenas coisas, lembra que a gente estava falando, e são pequenas coisas que fazem uma diferença muito grande na nossa vida, para a gente sentir prazer, para a gente se sentir vivo, pertencente. Isso vai fazer com que a nossa ansiedade diminua, com que o estado depressivo ele diminua também na intensidade, porque a gente começa a fazer e trabalhar os nossos pensamentos. Então eu comecei trabalhando muito com essa questão da dependência química. Agora, na unidade 2, eu tenho vários profissionais que trabalham com a dependência química, né? Trabalham com essa questão de como vai ajudar o dependente, de como ajudar a família. Então eu continuo nisso tudo. Então uma das coisas que eu falei para os meus profissionais agora é que a gente tem que retomar essa questão dos trabalhos voluntários. De como é importante, né? Como a espiritualidade, não a questão religiosa, de como a atividade física, de como a alimentação, de como esse desacelerar é a única chance que a gente tem agora. Né? Porque o que acontece? Na mesma medida que a pessoa está no computador e ela interage com pessoas variadas, o pensamento dela também é a mesma coisa, não é verdade? Se você parar para pensar, a pessoa fala assim, não, eu tenho tanta coisa para pensar, estou pensando tanto, eu tenho tanta coisa para fazer. Então ela não dorme, como você tinha dito anteriormente, ela não come, porque às vezes quando ela vai comer já passou o horário da alimentação. Sim. Ou ela come tantas coisas que são inadequadas, correndo, porque eu falo, você vai num restaurante, às vezes você vai num determinado lugar, você senta para comer, tem tantas pessoas que estão ali, que estão, de alguma forma, te forçando a comer muito rápido. Você tem pouco tempo e as pessoas querem sentar também. Então, aquela coisa da gente sentar, saborear o alimento, conversar, desacelerar, eu acho que, não sei, Paulo, não sei se você concorda comigo, não está acontecendo mais. É verdade, nós estamos cada vez mais acelerados e cada vez mais ansiosos, cada vez mais precisando de dar mesmo voltar um pouco para dentro, né? Dar uma parada. Dar uma parada, tanto que alguns hospitais, como o Hospital das Clínicas e outros hospitais, eles têm trazido essa questão dos métodos alternativos, que é a yoga, a meditação, não na questão religiosa, mas numa questão mais de espiritual mesmo, não é ligada a uma determinada questão. E outra coisa que eles têm trabalhado muito é a espiritualidade das pessoas. Então, eles estão descobrindo outros métodos para ajudar a pessoa a desacelerar. Perfeito. Né? E a trabalhar essas questões de medos, de fobias, com exposição, com aparelhos. Né? Então, na clínica agora, nós vamos ter um aparelho que vai ajudar você a medir a questão do estresse e te ensinar a controlar a respiração. Porque, se você parar e pensar, quando você está... Muitas vezes, às vezes a gente não tem essa percepção, mas a gente está conversando com uma pessoa... Ela deixa a gente cansada. Por quê? Porque ela não respira. Já aconteceu isso com você? Já. Não acontece com todo mundo, não? Tem hora que a gente tem que dar uma respirada pela pessoa. Eu falei outro dia que eu fui no lugar e a pessoa estava de um jeito que eu falei,
calma que eu preciso respirar, que você alterou a minha respiração. Porque ela vai falando, ela vai de um jeito que ela não para, e a gente também vai indo nisso, né? Verdade, então, é verdade. O que a gente precisa fazer? Trabalhar essa questão de desacelerar. Né? O que eu acho que o empreendedor, quando ele está começando no trabalho, ele também precisa fazer. Porque não adianta ele montar o espaço físico e ter todo o aparato se a mente dele não está parando para pensar. E os pensamentos, por exemplo, se ele tem algum pensamento de algumas questões que ele traz, alguns esquemas que ele tem de eu não vou conseguir, aquilo vai atrapalhar o empreendimento dele que podia dar super certo. Não é verdade, Paulo? Entra um pouco aí, um pouco da neurolinguística, alguma coisa do tipo? Também entra, né? Porque essa questão do controle do pensamento, vamos supor que eu tenha na minha família uma pessoa que tentou um negócio e não deu certo. Uhum. Então eu vou montar um negócio, mas às vezes eu posso ficar pensando, fulano não conseguiu. Será que eu vou conseguir? Então na hora que eu tenho aquilo, eu gero uma ansiedade, eu gero um medo, e eu posso começar a enxergar as coisas de uma maneira distorcida. Então eu posso ver alguma coisa que nem está acontecendo, Paulo. É verdade. Eu acho que o empreendedor ele tem que ser meio, às vezes, alheio às opiniões e tem uma opinião firme que vai dar certo. Às vezes ele tem que vai em frente, lógico que tem que medir, tem que tirar o pulso sempre das coisas. Mas, Silvia, falando em pressão psicológica, os meninos aqui do estúdio estão me fazendo uma pressão, que eles estão levantando plaquinha, já acabou o tempo, já acabou. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar para continuar essa conversa num outro programa, e eu quero deixar os instantes finais aí para você se despedir do nosso público. Eu acho que assim, procurar métodos alternativos para resolver esses conflitos internos é o que a gente tem que buscar agora. Existe a questão do psicólogo, existe às vezes a questão da medicação, e existem atividades que a gente pode fazer, Paulo, e que não demandam tantas coisas. Então, eu posso tentar ficar mais tempo com a minha família, eu posso tentar cuidar da minha alimentação, eu posso fazer exercício físico, eu posso praticar a espiritualidade, eu posso fazer tanta coisa que parece pequena, mas faz uma diferença muito grande na nossa vida. A psicologia é uma coisa maravilhosa, porque ela ajuda você a pensar em coisas que antes você não via. Ela abre sua mente para as alternativas. Então, mesmo que uma pessoa não queira ir no psicólogo porque acha que é para louco, eu falo, o psicólogo é uma pessoa que vai te ajudar a ver outras alternativas que a sua mente fechada não estava vendo. E quando você vê outras alternativas, sua ansiedade diminui e você soluciona problemas. É verdade. É verdade. Silvia, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui toda semana, entrando na sua casa e falando, levando um pouco de esperança, um pouco de conhecimento também para você. Um grande abraço, Invista vai ficando por aí. Continue na programação local aí da sua cidade. Um grande abraço.